um exército diferente de outros exércitos. Um exército novo, cheio de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da palavra de Deus. Nós estamos fazendo o estudo orgânico dos escritos de João. E nós precisamos perceber, irmãos, que esse estudo orgânico é um estudo na vida, porque Deus tem uma meta. Deus quer mexer na nossa vida. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso viver. Por quê? Porque Deus quer ganhar nessa terra um testemunho. Nós podemos dar uma lida em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, a frase final. Apocalipse 19, versículo 10, a palavra final. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos pedir, irmãos, que quando nós lermos, possamos ler com todo o nosso ser. Nós não estamos lendo uma notícia de jornal, nós não estamos lendo uma reportagem, nós estamos lendo a palavra de Deus. Se nós formos sérios na leitura da palavra de Deus, eu digo uma coisa, irmãos: cada vez que lemos um versículo, Deus vai falar conosco. Então vamos ler essa última frase do versículo 10. Vamos ler. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mais uma vez. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. A profecia é o falar de Deus. Mas o falar de Deus tem uma meta, tem como conteúdo, tem como alvo o testemunho de Jesus. Isso quer dizer, toda vez que Deus fala, Deus quer gerar um testemunho de Jesus. Preste atenção, irmãos, que não é testemunho sobre Jesus. Não é testemunhar de Jesus, é o testemunho de Jesus. Testemunho sobre Jesus é você falar sobre Jesus. Mas eu digo uma coisa: falar sobre Jesus, todo mundo pode falar, certo? Incrédulos podem falar sobre Jesus. Religiosos podem falar sobre Jesus. Mas a meta de Deus não é simplesmente falar sobre Jesus, mas que nós vivamos Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Há um testemunho que é dele. Ele é a origem. Ele é a origem desse testemunho. Então, irmãos, toda vez que Deus fala, tem como meta gerar em nós um testemunho. E João, ele, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vamos ler juntos esse versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Tá bem? Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, ele está falando que no meio de todas as palavras que existem na terra, há uma palavra que é especial. Há uma palavra que estava desde o princípio, que estava lá no princípio, antes que existisse qualquer coisa. Ali estava a palavra. Essa palavra estava com Deus
E essa palavra era Deus. Irmãos, nós precisamos perceber que há uma palavra que é Deus. Se nós percebemos que há uma palavra que é Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos expor a essa palavra. Nós vamos nos encher com essa palavra. Porque essa palavra é Deus. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. E esse evangelho mostra para nós que essa palavra que estava no princípio, que essa palavra que é Deus, operou e opera até o dia de hoje. E esse evangelho mostra para nós o que essa palavra é capaz de fazer. Essa palavra, irmãos, é capaz, pode transformar água em vinho. Não somente naquela época, mas hoje também pode. Ele pode transformar água em vinho na sua vida. Essa palavra pode fazer você nascer de novo. Qual palavra nessa terra pode transformar água em vinho? Qual palavra nessa terra pode fazer um homem nascer de novo? Só a palavra de Deus. E essa palavra que estava na eternidade é uma palavra eterna. Não mudou até hoje, irmãos. Não mudou até hoje. Essa palavra pode fazer um paralítico andar. Essa palavra pode fazer multiplicar os pães e peixes que você tem. Essa palavra pode fazer você ver. É uma palavra que pode fazer um cego ver. E é uma palavra que pode fazer um morto ressuscitar. Essa palavra tudo pode. E hoje, essa palavra está disponível para nós. Aleluia! Por isso, irmãos, eu estou cheio de esperança. Não importa qual seja a sua condição. Não importa como você veio essa noite. Eu quero falar que é uma palavra que pode mudar a sua vida. E eu quero falar, essa palavra quer mudar sua vida. Eu não quero saber quantos anos você conhece o Senhor. Eu não quero saber o que você faz na vida da igreja. Eu não quero saber o quanto você sabe da Bíblia ou sabe disso. Eu quero falar uma coisa. Deus quer mudar sua vida. Ah, mas eu sou um bom cristão. Isso não basta. Deus quer mudar sua vida. Deus quer fazer de você o testemunho vivo dele. Você hoje é o testemunho vivo? Você é aquele que vive Jesus, todo mundo olha, esse é Jesus, é? Então, irmãos, precisamos ou não mudar de vida? Precisamos. Nós temos ouvido muito a palavra de Deus, não é? Um ano, geralmente em um ano, quantas mensagens você ouve? Eu digo, você ouve de 50 a 100 mensagens por ano. Tá? 50 a 100 mensagens por ano. Concorda comigo? Se você for a cada reunião de sábado, já são então 52 mensagens. Certo? Você pega mais conferências de jovens, pega mais conferências internacionais, pega mais palavras das conferências regionais, pega ainda das conferências locais, e mais um monte de mensagens que você ouve, de fitas daqui e dali, 50 a 100 mensagens. Eu quero saber uma coisa, irmão. Eu não vou perguntar se sua vida mudou, porque você pode dizer, não, mudou sim. Eu vou fazer uma pergunta bem clara assim. Dentro da sua casa, o seu viver familiar mudou?
seu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, mudou? Eu ouço muito esposas e maridos falarem: meu marido não muda. O marido fala: minha esposa não muda. Então, se o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o que aconteceu com todas aquelas palavras que nós ouvimos? Algum problema tem, não é? Alguma coisa tem. Isso é sério. Isso é sério. Você quer ou não quer mudar? Quer mudar? Quem quer mudar, diga amém. Ah, louvado seja o Senhor. Irmãos, para isso, primeira coisa, nós temos que parar de nos esconder. Nós facilmente nos escondemos. Por quê? Porque nós não reagimos à palavra de Deus. Nós não reagimos à palavra de Deus. Você ouve e muitas vezes você simplesmente julga essa palavra. Gostei ou não gostei. Mas a palavra está aqui não é para você gostar ou não gostar. É para mudar você. Certo? Então, se você veio aqui para dizer gostei ou não gostei, o começo já está errado. O começo já está errado. Diz: Senhor, eu vim aqui é para ouvir o Seu falar e minha vida ser mudada. Estou compartilhando muito com os irmãos o seguinte: você vai na churrascaria para fazer o quê? Comer churrasco, né? Vai na churrascaria para comer churrasco. E se eu falar para você: eu vou na churrascaria para ver a cor verde da alface? É muito bonito a cor verde do alface. Eu vou lá para ver a cor verde do alface, principalmente com um pedacinho de rabanete em cima, tem aquele branco e vermelhinho. Então, puxa, mas é bonito demais. Eu não aguento, eu vou lá sempre para ver isso aí. Você vai dizer: Miguel tá louco, né? Bem louco. Eu pergunto: você vem para a reunião para fazer o quê? Eu vou dizer uma coisa: nós facilmente estamos aqui por costume. Facilmente nós entramos no costume. Facilmente. Todo sábado eu venho. Falta o quê? Falta um compromisso. Eu vou tocar Deus. Eu não quero saber. Assim como quando eu vou na churrascaria, se o garçom não passa com o espeto do meu lado, eu reclamo, não é? Você só passa na outra mesa, não passa na minha mesa? Chega na reunião e diz: quero comer Cristo. Quero comer Cristo. Eu exercito meu espírito, eu canto, eu oro, eu toco Deus. Eu vim fazer isso. Eu não vim escutar uma mensagem para ver se é bonita ou não, para dizer gostei ou não gostei. Eu vim para ser transformado. Isso nós precisamos ver. Nós precisamos perceber que Deus quer operar isso na nossa vida. Por isso nós precisamos nos abrir. Nós precisamos falar para Deus, depois de cada reunião, de: Senhor, eu ouvi o que você falou comigo. Eu ouvi, Senhor. Nós temos que falar para Deus: eu ouvi. Não, depois da reunião, o que você ouviu? O irmão falou um negócio de churrasco, uma coisa assim. Rabanete. Senhor, não quer ficar falando na minha cabeça.
Aí o negócio tá feio, né? O que aconteceu hoje na reunião? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Oh, Deus falou comigo! E eu reagi e eu falei para Deus: Deus, eu ouvi a sua palavra. Eu ouvi o que você estava falando comigo. E eu reagi, eu digo: Senhor, eu aceito isso. Senhor, então trabalha isso em mim. Ponha isso real dentro da minha vida. Torne isso real em mim. Esse é o coração que nós precisamos. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo uma vida de costumes. Deus quer mexer na nossa vida. Se até hoje foi assim, de hoje em diante vai mudar. Tá? Vai mudar. Você veio aqui essa noite porque Deus vai mudar a sua vida. É isso aí. Deus vai mudar a sua vida. Você diz: eu não quero mais viver aquela minha vida. Você sabe que nessa conferência em Sumaré, no carnaval, quando o irmão Dom começou a falar, Deus falou forte para mim: você vai mudar de vida, Miguel. Você vai mudar de vida, Miguel. Amém. Se você quer que eu mude, eu quero mudar. Eu quero mudar. Irmãos, eu dispus meu coração para isso. E eu quero dizer uma coisa para você: minha vida está mudando. Minha vida está mudando, irmão. Que maravilha, sabe? A Bíblia ficou um livro novo para mim. Estou devorando esse livro maravilhoso. Bom, vamos aqui ver um ponto que é muito, muito importante. Jeremias, capítulo 7. Versículos 23 e 24. Jeremias 7, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos esse versículo. Tá bem? Vamos ler. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem entenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. Irmãos, esse versículo 24 é muito forte. Ele diz assim: porém andaram nos seus próprios conselhos. Sabe, irmãos, quando nós andamos nos nossos próprios conselhos, nós estamos andando na dureza do nosso coração maligno. E o resultado? Nós andamos para trás e não para adiante. Toda vez que nós andamos segundo nossos próprios conselhos, nós andamos para trás. Nós resistimos à palavra de Deus. Você sabe, irmãos, que o falar de Deus deseja produzir algo em nós. Vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 1. Vamos ler. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqui mostra
Daniel foi uma das pessoas mais obedientes à palavra de Deus. E Deus então falou muito com ele. E você, quando lê o livro de Daniel, você percebe alguns pontos de como você sabe se Deus falou ou não de uma maneira forte com você. Aqui fala, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Isso quer dizer o quê? Toda vez que a palavra de Deus entra em você, gera no seu interior um conflito. Tá? Gera no seu interior um conflito. Começa a haver uma luta. Porque a palavra de Deus quer transformar você. Quer tomar posse do seu ser. E aí começa a batalha. Não é? Começa a batalha. Irmãos, nós somos o exército de Deus. Mas a batalha primeiro começa dentro de nós. Com a palavra de Deus. E essa palavra penetra. E no momento que essa palavra se torna vitoriosa em nosso ser, nós saímos um exército vitorioso. Nós somos um exército, irmãos, cuja força não está em si mesmo, em nós mesmos. Não é? Cantamos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer ver? Nesse versículo, Daniel 10, versículo 8. Vamos ler, versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Vou dizer uma coisa, irmão, quando a palavra entra, penetra e conquista seu ser, toda a sua força natural vai embora. Toda a força natural vai embora. Você diz, agora eu não tenho mais força. Quer ver? A partir do versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Primeira coisa que acontece, você perde toda a sua força. Daí ele continua a falar, e ele te fortalece. Ele dá sua força a nós, e nós podemos nos levantar. Exército com força natural tem muitos nessa terra, mas um exército com força de Deus é o que Deus quer hoje. Tá certo? Deus quer isso hoje. Agora, é muito importante, irmãos, nós termos esse desejo diante do Senhor. E para isso, nós temos que ter a busca. Então, preste atenção, irmãos, no versículo 12 desse Daniel 10. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Olha só, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Desde o primeiro dia. Isso quer dizer o que, irmãos? Nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu vou aplicar meu ser e em compreender que Deus está falando comigo. Que é que Deus está falando comigo? E quando eu aplico meu coração e me humilho diante do Senhor, eu digo uma coisa, irmãos: o Senhor vem. Eu quero ainda ler um versículo com os irmãos. Olha aqui, Neemias capítulo 9, versículo 3. Neemias 9, versículo 3. Tá bem? Vamos ler. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Preste atenção aqui, irmãos. O que é seriedade ao tocar na palavra de Deus? Quanto tempo eles gastaram lendo a Bíblia ali? Quarta parte do dia. E aí o que aconteceu? E em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Olha só, irmãos, não é? Quarta parte do dia ouviram e todo mundo foi alegre embora. Foi para casa e se esqueceram totalmente. O que o irmão falou? Falou de alface verde. Quarta parte do dia lendo. Um outro tanto diante de Deus, confessando, porque aquela palavra gerou um conflito no seu interior, e eles se renderam, se arrependeram e falaram para Deus: muda meu ser, Senhor, transforma meu ser, você precisa de mim transformado, Senhor, transforma meu ser. E no final começa com confissão e termina com adoração. Aleluia! Começa confessando: Senhor, olha a minha situação, eu não me escondo, eu sou assim, Senhor, eu preciso de Ti. Daí vai na comunhão com Deus e o Senhor vai falando com ele, vai falando, e no final: Senhor, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, eu Te adoro. Deus quer mudar a sua vida. Você todo sábado vai ouvir mais ou menos 1 hora de reunião, depois você vai gastar 1 hora confessando e adorando a Deus. Por quê? Nossa vida não muda dentro de casa. Por que nossa vida não muda no trabalho? Por quê? Sabe como nós ouvimos mensagem? Nós vamos dar uma lida em Ezequiel. Ezequiel 33. Versículos 31 e 32.
Ezequiel 33, versículos 31 e 32. Tá? Vamos ler juntos com o Espírito forte. Vamos lá. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha, irmãos, que palavra. Aqui diz, ó, eles vêm a ti como o povo costuma vir. Vem por costume. Se assentam diante de ti como o meu povo. Até fica sentado direitinho. Mas não as põem por obra. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Isso ele diz assim, tem muita gente que vem ouvir mensagem como quem fica escutando canções de amor, né? Ou escutando parada de sucesso. Né? Você vai num festival de música, o pessoal canta lá, eu gostei daquela música, viu? Ah, que bonito, tal. Daí vem para a reunião, o irmão fala, diz assim, viu que mensagem boa? Como se fosse parada de sucesso, ouvir música. Ah, meu ouvido gostou muito desse. Mas só fica no ouvido, não atinge o coração. Aqui diz o coração só ambiciona lucro. Irmãos, o que isso quer dizer? Quer ver? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Por que nós ficamos ouvindo quase 100 mensagens por ano e a vida lá em casa não muda? Por quê? Quer ver? Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Vamos ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós geralmente aplicamos esse versículo para riquezas materiais, mas eu quero aplicar hoje para riquezas espirituais. Se o nosso coração está nas coisas dessa terra, é na terra que a traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Se o nosso coração está nessa terra, todas as riquezas que nós ganhamos na reunião, alguém rouba. Alguém rouba. Mas se meu coração está nos céus, as riquezas que eu ganho, ninguém rouba, irmão. Ninguém rouba. Onde está o seu coração? O que é mais importante na sua vida? Nessa época que está perto do final dos tempos. Se o nosso coração está nessa terra, irmão, por mais que você acumule riquezas espirituais, serão roubadas. Serão roubadas. Mas se o seu coração está nos céus, se você pensa nas coisas lá do alto, se você busca as coisas lá do alto, ninguém vai roubar as riquezas. E a cada dia
você ficará mais rico. Aleluia. Mais rico. Mais rico. Aleluia. Um outro problema que nós temos. Vamos dar uma lida em João 4. Nesse caso, a mulher samaritana. Versículos 13 a 15, tá bem? Vamos ler versículos 13 a 15. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Esse versículo 15 expõe o nosso coração. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que nós queremos? Qual que é o nosso anelo? Se eu pudesse buscar o Senhor uma vez só, e aquilo durar o resto da minha vida. Ah, se isso pudesse acontecer, que beleza! Mas o Senhor está dizendo para a gente orar: o pão nosso de cada dia. O Senhor vai dizer assim: não, eu dou é cada dia. Eu dou é cada dia. Não falha. Não falha. Todo dia eu dou. Mas eu não vou dar nunca 2 dias. Nunca vai acontecer um dia que você virar minha presença e eu falar para você: hoje não tem. Isso nunca vai acontecer. Aleluia. Porque Ele vai dar cada dia. Essa é a promessa dele. Cada dia tem. Não vai ter perigo de você chegar: Senhor, e hoje? Esqueci de fazer as compras. Não tenho nada para dar para você. Não vai acontecer isso. Vai acontecer? Não. Nós temos que buscar cada dia. Mas nós somos que nem essa mulher samaritana. Ah, se eu nunca mais precisasse buscar, só buscar uma vez. Você é? Quem é assim? Levanta a mão. Mas vocês são muito especiais. Até eu levantei a mão, meu. Nós todos somos assim. Não somos? Vamos de novo. Quem é assim? Levanta a mão. Irmão, não adianta esconder, não. Nós estamos falando no início. Não pode esconder. Se Deus diz assim: você quer esconder, o que eu posso fazer? Se a gente se esconde, Deus não pode fazer nada. Você sabe quando Deus chamou Adão no Jardim do Éden? Chegou lá, quando Adão ouviu que Deus chegou, ele ficou escondido. Daí Deus primeiro chamou: Adão, Adão. Ficou quietinho. Por quê? Quem já brincou de esconde-esconde, levanta a mão. Tá. Agora eu pergunto: quando você brinca de esconde-esconde? Quando o cara terminou de contar até 100. Agora eu vou começar. Daí: Paulinho, onde é que você tá? Paulinho, onde é que você tá? Será que o Paulinho, eu tô aqui, vai falar isso? Não, vai ficar bem quietinho. Não fazer barulho nenhum. Então, quando Deus estava chamando Adão, ele ficou bem quietinho. Aí quando Deus falou: onde estás? Onde estás? Daí ele apareceu. Irmãos, vamos ler junto um versículo. João capítulo 3, versículo 17. Três, 1, 2, 3, 17.
Vamos ler. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, se Deus hoje está chamando você, Ele não veio para julgá-lo e condená-lo, Ele veio para salvá-lo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Quando Ele falar, eu digo, Senhor, eu estou aqui. Ele quer salvar. Então, irmãos, o Senhor disse para nós buscarmos todos os dias, não é? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nunca vai faltar, irmãos. Nunca vai faltar. Você pode crer. Todo dia que você buscar, vai ter pão. E eu quero falar uma coisa. Daí quando você busca o Senhor, você come do Senhor, e o Senhor come com você, ocorre algo maravilhoso. Vamos ler Atos capítulo 10. Versículos 40 e 41. Atos 10, versículo 40 e 41. Vamos ler. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Amém! Olha só, irmãos, esses versículos dizem para nós que Deus, o Senhor Jesus ressuscitou e Ele concedeu que fosse manifesto, que aparecesse a quem? Não a todo o povo, não é a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. E quem são essas testemunhas anteriormente escolhidas por Deus? Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele. A nós que comemos e bebemos com Ele. Oh, aleluia! Vamos orar e ler 2 a 2 esses versículos 40 e 41. Tá bem? Orar e ler 2 a 2. Que maravilha, né, irmão? Comer e beber com o Senhor é bom demais!
Ele aparece para nós. Não aparece? Aparece. E quando Ele aparece, nossa vida muda. Não é? Nós vimos no Evangelho de João, irmãos. Não é assim? Aquela festa de casamento. Se o Senhor Jesus não estivesse lá, teria acabado o vinho e ficou por isso, né? Mas Jesus estava lá. O Senhor apareceu naquela festa. E aquela festa mudou, não mudou? Mudou. E aquela mulher samaritana? Ela sabia que ia encontrar o Senhor? Não. Ela foi lá e lá estava o Senhor. O Senhor apareceu na vida daquela mulher. E a vida mudou? Mudou. Tinha aquele paralítico, né? 38 anos ali. E o Senhor apareceu lá. Mudou? Mudou. Aquele cego de nascença, o Senhor encontrou, não é? Mudou a vida dele? Mudou. E Lázaro, que estava morto então? Puxa, o Senhor foi lá? Mudou. Irmão, seriedade, comer e beber com o Senhor. Comer e beber do Senhor. O Senhor determina a esses, não é a todo o povo, mas é para quem come e bebe com Ele. Você está com uma vontade doida de comer e beber do Senhor agora? Assim, eu não quero mais ser pessoa que vem aqui para ouvir parada de sucesso na reunião, certo? Eu vim aqui é tocar Deus. Se eu não tocar Deus, eu não saio desse lugar. Irmão, eu vou dizer, eu não vou embora. Enquanto não tocar Deus, eu não vou embora. E como eu quero ir embora, eu vou entrar já usando o Espírito. Tá certo? E eu vou dizer uma coisa, desse jeito você vai para casa, é que nem uma pessoa dessas indo para casa que mudou, né? É que nem aquela mulher samaritana, certo? Ela foi para a cidade e falou, o negócio é o seguinte, tem um cara aí que falou tudo que eu fiz. Tem um cara que falou tudo que eu fiz. E o monte samaritano foi lá, foi seguir. Nós estávamos compartilhando com os irmãos. Se falasse para você assim, olha, tem um cara aí, sabe, Celso, tem um cara que olha para você e daí sabe tudo que você fez na vida. Você quer encontrá-lo? Você quer bater um papinho com ele, hein? Ele olha para você e sabe tudo o que você fez na vida. Longe de mim. Onde é que ele está? Tá lá, então eu vou para cá. Essa é a nossa situação, não é? Esse é o nosso pensamento. Mas por que quando aquela mulher foi lá e falou, muitos creram e foram ver Jesus? Porque na expressão daquela mulher samaritana havia a expressão de uma pessoa salva e não uma pessoa condenada. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nos mudou. Exatamente aí. Ela mudou. Essa mulher mudou. Essa mulher que vivia escondida, não é? Que vivia escondida. Só meio-dia ela tira água. Essa mulher veio para a cidade falar para todo mundo. E devia ter alegria no rosto dela, né? Tem um cara. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa. Nós podemos, talvez no nosso ser natural, falar, e ele vai saber tudo o que eu fiz, eu vou me esconder dele. Ou se não, uma outra atitude. A atitude é o seguinte, se ele sabe tudo o que eu fiz, então ele vai saber das minhas carências, das minhas fraquezas, das minhas necessidades, das minhas dores. E ele vai descobrir que eu fiz tudo isso porque eu não tenho forças. E ele conhece o que eu preciso e ele pode me salvar. Se você olhar dessa maneira, você vai ou não vai correndo encontrar? Amém! Eu disse assim, então ele vai poder mudar a minha vida. Porque
porque Ele vai saber todo o sofrimento interior que eu tenho por fazer coisas que eu não quero. É como Paulo disse: desventurado homem que sou, né? Que me livrará do corpo dessa morte? Ele vai saber conhecer esse meu clamor e Ele vai poder me salvar. Por que ficar escondido, irmão? Por que ficar escondido? Não é o momento de se levantar e falar: Senhor, eu estou aqui. Que tal levantar e falar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Irmãos, o Evangelho de João nos mostra que essa palavra pode nos salvar, que essa palavra pode nos restaurar, não importa a nossa condição. Deus quer fazer isso. Vamos ler mais um versículo, Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus 13, versículo 58. Vamos ler juntos. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não olhe para você, olhe para o Senhor, que é essa palavra. Creia nele. Se você crer, vai ocorrer um milagre na sua vida. Nós estávamos compartilhando com os irmãos, eu não me lembro se foi em Contagem ou em Itaúna, falar para os maridos que as suas esposas podem ser transformadas assim. Falar para as esposas que seus maridos podem ser transformados. Falar para os pais que seus filhos podem ser transformados. E falar para os filhos que seus pais podem ser transformados. Porque existe uma palavra que é Deus. E essa palavra quer nos salvar, quer nos restaurar. Nós estamos fazendo um estudo orgânico porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. Um outro ponto importante, irmãos. Sabemos que muitas vezes, aqui tem muitos jovens casais que estão trabalhando muito. Existe a dureza do dia a dia. Eu quero ler uma passagem na Bíblia a respeito disso. Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3. Vamos ler. Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Aqui tem uma pessoa chamada Daniel, certo? Muito sábio por causa do Espírito de Deus nele. E ele teve, então o rei estabeleceu 3 presidentes, e Daniel se distinguiu entre os 3 presidentes, e o rei está pensando em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu quero fazer uma pergunta.
Daniel era ocupado ou não? O que vocês acham? Hein? Cuidar de um império que era o grande império da época, o Império Medo-Persa, certo? Um império imenso. Cuidar desse império. Ele era ocupado ou não era? Muito ocupado. Mas isso matou Daniel? Não. Sufocou Daniel? Não. Eu quero, irmãos, que vocês percebam aqui, o rei gostava de Daniel. Como o rei fala a respeito de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 16. 6:16. Vamos ler. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Preste atenção, irmãos. Deus fala para Daniel, esse rei fala para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Ele era a pessoa mais ocupada do reino. Tá certo? Era a pessoa mais ocupada do reino, porque ele tinha que dar contas para o rei de todas essas coisas. Mas o rei o conhecia como alguém que servia continuamente a Deus. Continuamente. E Deus disse assim, daí no versículo 20: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Irmãos, nós podemos estar ocupados com muitos afazeres e ainda assim servir continuamente a Deus. A questão é: onde está o nosso coração? Daniel administrava tudo, todas as coisas do reino, mas o seu coração estava em Jerusalém, não é? Por isso, 3 vezes ao dia ele orava voltado para Jerusalém. Você pode estar ocupado talvez o dia inteiro, mas o seu coração está voltado para Jerusalém. Servir continuamente. Isso é algo importante, irmãos. Agora, no momento de tomar decisão, ou rei, ou Deus, aí a posição é clara: Deus. Certo? Vamos ver Daniel capítulo 3. Versículos 14 a 18. 14 a 18, tá? Vamos ler juntos. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei.
Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Certo? Tem coisa que não precisa nem responder. Nossa posição está firme. Amém? Podemos estar servindo o rei, ocupando cargo importante, muito ocupado, mas servindo a Deus continuamente. Eu sirvo o rei, mas o meu coração não está no império dessa terra. Meu coração está no reino dos céus. É esse ponto. Por isso, todo dia eu como e bebo com o Senhor. Espero Deus se manifestar a mim. Que Deus fale comigo. E a nossa vida vai mudar. Marido voltar para casa, mulher olha assim, ele mudou. Ele mudou. Porque encontrou Deus. Se não mudou, não encontrou Deus. E Deus hoje quer falar conosco. Você tem que mudar de vida. Eu quero que você mude de vida. E nunca mais se diga nas nossas casas: o meu marido não muda, a minha esposa não muda, o meu filho não muda, o meu pai não muda. Que nunca mais se ouça essa palavra em nossas casas. Porque nós temos um Deus que muda tudo. Você crê nisso? Se você crê, esses milagres vão acontecer. Se você não crê, daí não vai acontecer. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. É um versículo muito conhecido. Vamos lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Outra vez. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Preste atenção. Esse versículo diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele não diz: aquele a quem o Senhor se une é um espírito com Ele. Aqui a ação está da nossa parte. Porque Deus sempre quer unir-se a nós. Deus sempre quer. O problema é que nós não queremos. Deus quer se unir a nós. Se nós não quisermos, o que Deus pode fazer? Mas se nós quisermos, nós somos um espírito com Ele. Por isso, é aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A ação está de que lado? Do nosso lado. Porque Deus quer isso. Agora vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 16.
Vamos ler Romanos 8,16. Vamos ler com o Espírito forte. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outra vez. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está outra vez, irmãos, um ponto muito importante, igual ao versículo anterior. Esse testemunho de que nós somos filhos de Deus tem que ser iniciado pelo nosso Espírito. Porque aqui diz, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. Não é o nosso Espírito que testifica com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito. Então, quem tem que começar a testificar que somos filhos de Deus? O nosso Espírito. Quando a gente toma essa iniciativa, eu sou filho de Deus. Essa é a afirmação do meu Espírito. E o Espírito de Deus diz, é isso aí! Eu testifico que é verdade! Mas você tem que começar. Eu vou dizer uma coisa, irmão. No meio de uma briga, marido e mulher, muito fácil. Os dois estão na carne. Mas se um dos dois usar o Espírito, eu sou filho de Deus. O Espírito diz, você é meu filho. Pronto, a briga parou. Certo? Parou. Nossa vida daí muda, não é? Muda. Deus hoje quer mudar nossas vidas. Este estudo orgânico quer dizer o quê? Quer dizer, eu quero mudar sua vida e seu viver. A partir de... Agora. Ah, gostei. É agora. O seu Espírito tem que falar isso. E o Espírito de Deus vai testificar junto. Você se une ao Senhor e é um Espírito com Ele. Não é isso? Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós. Possamos viver essa realidade. Fazer pequenos grupos para compartilhar.